linda! Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui com vocês. Como está seu dia hoje? Como está seu dia hoje? Conta pra mim aí como foi seu dia de ontem. Quero só ver aí quem já está. Olha, Lisiane, tudo bem? Karen, sejam muito bem-vindas nessa nossa live de hoje. Bom dia. Bom dia, como que é seu nome para mim te chamar, que eu não sei. Ângela, Kátia, falei para mim de onde vocês estão falando, qual é a cidade que vocês estão. Como que é o nome de você? Bel, Juliana. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, né? Flávia, conta aí pra mim de onde vocês estão falando. Cabo de Santo Agostinho, onde é isso? Fala aí pra mim. Karen, de onde que é esse lugar? Jaguariúna, São Paulo. Ellen, oi, Pernambuco, que delícia! Olha, Pernambuco, gente, que maravilhoso. Tem que ir lá visitar meu pai em Pernambuco. Marluce, que maravilhoso. Conta aí pra mim como que foi fazer as tarefas que foi passada ontem. Porto Alegre, ai que gostoso, gente, que maravilhoso. Conta aí pra mim, quem fez as tarefas de ontem e que teve algum resultado aí? Que teve algum resultado, que sabe que é por causa desse teu novo posicionamento que aconteceu isso na sua vida. Fala aí pra mim, quem teve algum resultado ontem? Que aprendeu algo super interessante aqui na live? Escreve o que vocês aprenderam aqui ontem pra mim saber. O que vocês aprenderam aqui ontem? O que vocês aprenderam comigo ontem? Vamos recapitular. Por que é bom? Luca, eu amo demais. Bom dia, minha princesa amada. Quanto é bom te ver. Quero saber como é que você tá, Lu. Me manda notícias suas. Faz muito tempo que eu não falo com você. Quero te ouvir. Quem é que estava aqui na live ontem que aprendeu alguma coisa que pôde usar na vida? Que pôde usar no dia de ontem? O que vocês aprenderam no dia de ontem aqui? Eu que te amo mais. Geralmente eu ensino as crianças, sempre falo para as crianças assim, eu que te amo mais. E elas ficam brigando, né? Porque toda criança, ela entra num determinado nível de competição. Ó, presta bem atenção aí, que já tá começando a sair os trem aqui. Toda criança, ela sempre anda num nível de competição. E eu geralmente falo para as crianças assim, eu te amo mais. Então eu vou falar hoje para a Lulu, eu que te amo mais. E agora eu quero saber, tem alguma... olha ali, ó, somos excepcionais. A Valéria falou, yes! Exatamente isso, somos excepcionais. Fomos feitos de uma maneira excepcional. Ai, que lindo isso, né? Como é lindo olhar para a natureza, olhar para Deus, os feitios de Deus e Deus revelar a sua glória, o seu esplendor maravilhoso. Você é um ser exponencial, isso mesmo. Exponencial, parabéns. Então vamos lá, primeira coisa aí, ó, primeira provocação que vocês já me fizeram. Toda criança entra num nível de competição. Será
que você tem alguma área da sua vida que você está competindo? Será? Vou perguntar de novo. Será que será que você tem algum nível da sua vida, de uma área da sua vida aonde você está em competição? Por que eu estou perguntando isso? Escreve aí para mim, sim ou não. Será que você está em competição em alguma área da sua vida? Gente, a Lu já foi minha mentorada já. Eu já atendi a Lu terapeuticamente. Lu, fala aí pra mim em uma palavra como foi fazer terapia comigo. Lu, escreve aí. Define a nossa terapia. Eu acho que a gente deve ter ficado... A gente ficou um tempo caminhando junto e nós fizemos uma terapia. Atendi a Lu terapeuticamente. Lu, descreve o que foi fazer terapia comigo em uma palavra só. E daí lembra que eu falo pra vocês que as pessoas que eu atendo na terapia geralmente se tornam amigas pra vida? A Lu é uma dessas pessoas que se tornaram amigas, se tornaram parte do meu círculo de amizades. Agora me fala aí, você tem alguma área da sua vida que você está competindo? Está competindo com alguém? Tem alguma área da sua vida que você está entrando em competição? Mudança de vida. Isso aí. Verdade, foi um prazer conhecer a Lu, foi uma bênção de Deus na minha vida. A Lu é extraordinária, gente. Vocês têm que conhecer a Lu. Todo mundo merece conhecer a Lu é maravilhosa demais. Tem alguma área da sua vida que você está competindo com alguém? Você está em competição? Por quê? Porque competição é um jogo de infantilidade. Competição é um jogo de infantilidade. Se você que está aqui comigo e você tiver em uma área de competição, acende uma luz vermelha gigante aí. Por quê? Porque você está agindo de maneira infantilizada. Então, percebe. Percebe aí se tem alguma área na sua vida que você está competindo. Percebe. Se você estiver competindo, escreve essa área aí e fala assim: a partir de hoje eu largo a competição. Meu marido me dá um exemplo que eu gosto muito de falar. Ele fala assim: tem duas crianças brigando por causa de um brinquedo. Estão brigando. Eles estão ali brigando por causa daquele brinquedo. Daí o meu marido fala assim: qual é o problema da discussão? O problema da competição daquelas duas crianças é o brinquedo. Ai, peraí que eu acho que eu vou espirrar. Que delícia. Gente, eu amo espirrar. Pensa numa pessoa que ama espirrar, sou eu. Então vamos lá, vamos repetir aqui. Meu marido sempre fala assim: se existe uma briga de duas crianças por causa de um determinado brinquedo, nós precisamos o quê? Como adultos da situação, nós precisamos identificar qual é o problema. Qual é o problema daquela briga? O brinquedo. Então o que a gente faz? Tira o brinquedo de cena. Tira o brinquedo de cena e deixa sobrar as duas crianças para elas se resolverem. E a hora que elas se resolverem, você devolve o brinquedo para elas poderem brincar. Ou seja, a competição, arranca de você aquilo que você está competindo. A competição, ela arranca de você, ela priva de você aquilo que você está competindo. Por exemplo, eu vejo muitas mulheres no casamento competindo com o marido. Eu vejo muitas mulheres competindo um lugar de autoridade com o marido, competindo um lugar de decisão com o marido no casamento. Competindo com o marido o tempo inteiro, competindo pelas decisões. Bom dia, meus amores! Como eu amo vocês, sejam muito bem-vindos! Então, essa área de competição, ela é o quê? Ela é aniquilador.
Então, se você, mulher, está competindo com o seu marido por por uma situação, por uma determinada posição, lembre-se, sempre o motivo da sua competição, sempre o motivo da sua competição vai ser o quê? Você vai perder esse território, você vai perder essa possibilidade, você vai perder isso. Lembre-se sempre, toda competição é coisa de criança, coisa de criança. Olha ali, ó, deixa eu ver. A Helena escreveu: estou vivendo uma guerra emocional, pois meu marido morre de ciúmes da minha filha. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, que foi bem interessante o que você falou, Helena. Os ciúmes que o seu marido está tendo da sua filha é por causa de uma determinada insegurança que ele está sentindo. Então, o que precisa acontecer? Vamos lá, vamos supor duas crianças brigando, sua filha e seu marido, duas crianças competindo, e você é o objeto que eles estão desejando, né? Ótimo. Quando eles começam a brigar por causa de você, você tem que sair de cena e deixar eles brigando sozinho. Deixar eles brigando sozinho, ok? E daí o porquê que o seu marido tá inseguro com você? Por que ele tá tendo essa insegurança? Será que você está demonstrando para ele que você o ama e que ele está num lugar onde ele é mais importante que a sua filha e por isso ele não tem necessidade de ter ciúme de você? Toda pessoa que ela é saudável emocionalmente, ela não tem ciúmes. Ela não tem ciúmes, uma pessoa que é saudável emocionalmente. Uma pessoa que é insegura, que tem ciúmes, é porque ela está faltando alguma coisa nela. É como se fosse uma planta e fosse uma terra seca. Essa terra seca está pedindo água, está pedindo ajuda, está pedindo nutrientes. Enquanto você não suprir o seu marido emocionalmente, ele vai entrar nesse embate com a sua filha. A hora que você deixar ele bem nutrido emocionalmente, colocar ele nesse lugar de honra, colocar ele nesse lugar de pai, tá? Colocar ele nesse lugar de marido. Percebe só uma coisa, Helena, existem dois lugares. Existe o lugar de pai e existe o lugar de filha. Nenhum substitui o outro. Um lugar é o lugar de pai e de marido, o outro lugar é o lugar de filha. É totalmente diferente. É totalmente diferente o lugar deles. Não tem sentido eles estarem disputando você, sendo que eles ocupam dois lugares diferentes. E eles estão disputando um lugar só. Um lugar só. Mesmo que ele seja padrasto, Helena, não tem problema. Existe um lugar de pai e existe um lugar de filha. E se você suprir esse homem emocionalmente, ele vai entender o lugar dele de pai. E se você suprir essa filha emocionalmente, ela vai entender esse lugar de filha. Tá? Então, percebe aí que quem tá falhando nessa comunicação é você. Por quê? Porque você não tá deixando ele seguro do seu amor e do lugar que ele tem no casamento. E você não está deixando essa filha segura e não está deixando ela saudável nesse relacionamento. Ela tem que perceber que esse padrasto protege ela junto com você. A filha, ela tem que vir para um lugar de proteção. Olha aqui, ó, a mulher, o homem e a proteção para a filha. A filha tem que se sentir protegida pelos pais, tá? Então, exalta esse homem, eleva a honra desse homem. Começa a colocar ele nesse lugar de autoridade. Coloca ele nesse lugar de honra, coloca ele nesse lugar aonde ele vai se sentir tão importante e tão capaz de proteger você e ela. Nós precisamos aí, Helena, elevar esse homem. Só isso que nós estamos precisando, ok? Pronto, beleza. Já demos as dicas aí para Helena, tenho certeza que a Helena vai poder até contar pra gente como que ela vai fazer a partir de hoje. Colocando esse homem aí nesse lugar de honra
ela vai pôr ele nesse lugar de honra, ela vai começar a mudar a história da casa dela, ela vai começar a cuidar dessa filha, essa filha vai se sentir protegida por esses pais, por quê? Porque toda criança precisa sentir essa proteção, precisa sentir esse respeito por parte dos pais. Toda criança precisa sentir esse respeito, precisa sentir essa proteção. E você, Helena, é responsável por fazer isso. Eu tenho certeza que você vai dar conta. E se você não souber o que fazer, continue aqui nas nossas lives todos os dias, às 7h35, que eu vou ajudar vocês com dicas, ok? Então, vamos fazer o seguinte hoje. Hoje nós vamos falar sobre os princípios que podem gerar a empatia. E quando eu falo de empatia, gente, eu sinto até assim um leve desconforto. Vou falar sério para vocês. Quando eu falo de empatia, eu me sinto desconfortável. E vou contar para vocês por que nessa live de hoje que eu me sinto desconfortável quando eu falo da palavra empatia. E ontem a gente conversou bastante sobre como nós sermos aquilo que a nossa natureza fala sobre nós. Como nós sermos exponenciais, como nós sermos excepcionais, extraordinários, excelentes, como nós usarmos tudo isso a nosso favor, como nós usarmos a nossa natureza, a nossa verdadeira natureza e nós arrancarmos de nós tudo aquilo que não tem a ver com isso, tudo aquilo que não tem a ver com a exponencialidade, nós precisamos realmente deixar de lado e abandonar. E hoje eu vou falar sobre esse princípio, que é o princípio da empatia, esse princípio bíblico. Por que esse princípio bíblico é um princípio da empatia? Só que essa palavra empatia, traduzida para o português, ela fica muito fraca. Ela fica muito fraca. Ela fica muito fraca essa palavra traduzida para o português. E eu falo, como eu falo mais de uma língua, eu entendo que tem algumas traduções na língua portuguesa que elas são deficientes, que elas são fracas, que elas não realmente expressam aquilo que elas deveriam expressar. E a palavra empatia é uma dessas. Aqui quando eu falo para vocês assim, vocês precisam ter empatia pelas pessoas, lógico que vocês já vai vir na cabeça de vocês aquela história assim, eu preciso me colocar no lugar do outro. Só que, gente, é só se colocar no lugar do outro não é suficiente. Só se colocar no lugar do outro não é suficiente. Eu vou mostrar isso para vocês hoje nessa live. Como a palavra empatia, ela deixa muito a desejar. Então vamos lá. Olha ali, a Valéria escreveu ali: toda criança entra no nível de competição. Então, o que significa competição? A competição é propriamente o oposto da empatia. Por quê? Porque a competição, ela gera o quê? A competição gera uma busca por um lugar de destaque, por um primeiro lugar, por um lugar de pódio, por um lugar de reconhecimento, por esse lugar. E daí você vê lá várias pessoas competindo por aquele único lugar. Então a empatia ela vem de encontro com essa palavra de competição. A empatia é realmente o oposto da competição. Por quê? Porque quando eu entro num nível de competição, eu quero provar para o outro ou provar para mim mesmo o quanto eu sou melhor que o outro, o quanto eu tenho mais habilidade, o quanto eu tenho mais poder que o outro. Esse é o nível de competição. Eu preciso provar algo para alguém, ou até para mim mesmo. Eu preciso entrar nesse nível de competição e provar algo para alguém ou até para mim mesmo. Ao final, mas então você é contra competir? Não, e eu vou explicar isso para vocês no decorrer dessa live. Agora eu vou mostrar para vocês 2 níveis de competição e 2 níveis de empatia que eu quero despertar hoje para o seu olhar. Eu quero despertar hoje para você 2 níveis diferentes. Essa empatia que você está acostumado a ouvir, que é simplesmente você se colocar no lugar do outro, para mim ela não é cabal, ela não é suficiente. Por quê?
Porque quando eu, como uma terapeuta, quando eu falo para você assim, eu te entendo sobre o meu ponto de vista, sobre o meu olhar, sobre a minha lente. Quando eu falo assim, não, eu entendo você, mas eu estou falando que eu te entendo através da minha visão, através das minhas lentes, através daquilo que eu sei, através daquilo que eu passei, através daquilo que eu vivi, através das minhas dores, através das coisas que eu superei e das coisas que eu tenho de entendimento. Isso não é suficiente, por quê? Porque a sua história é diferente da minha. As suas feridas são diferentes da minha. As suas superações são diferentes da minha. As coisas que você viveu são completamente diferentes das coisas que eu vivi. Então, olhar para a sua história só com o meu ponto de vista, com as minhas lentes e falar assim, não, eu te entendo e agora eu sinto empatia por você, não é suficiente para a Alvina. Por quê? Porque você nunca vai saber como eu estou me sentindo. Você nunca vai saber o que é o meu problema. Talvez eu fale para você assim, não, você falar em público é muito fácil. Por quê? Porque falar em público para mim é fácil. Mas para você possa ser um grande bloqueio, possa ser um grande problema, pode ser uma grande dificuldade sua. E eu olhar para você e dizer que é muito fácil falar em público só porque eu falo em público e porque eu tenho essa desenvoltura hoje, essa habilidade, não é suficiente. Não é suficiente eu pegar as minhas dores, pegar as minhas experiências e colocar na sua história. Não é suficiente. Então a palavra empatia, quando alguém fala para mim, Alvina, nós precisamos ter empatia, aquilo chega a me arrepiar. Por quê? Porque não tem como eu ter empatia se eu não sei o que você está sentindo. Não tem como eu ter empatia de você se eu não sei as histórias que você passou, se eu não sei os problemas que você passou. Eu vou falar sério para vocês. Na minha família, eu não sofri perdas assim de parentes. Morreu vó, morreu vô. Não, gente, na minha família quase não morre ninguém. Mas quando você fala de luto e que perdeu um parente próximo, e talvez você tenha perdido um parente próximo, eu não sei o que é esse luto. Por quê? Porque eu não vivi isso. Agora, quando eu falo para você que eu já tive aborto e eu já perdi um filho, aí eu consigo sentir a sua dor. Por quê? Porque eu já passei por aquilo. Aquela dor eu consigo entender. Aquela dor eu consigo mensurar. Só que ainda assim, quando eu mensuro essa dor, quando eu mensuro essa projeção em você, eu preciso olhar a sua história. Eu preciso olhar a sua história e não a minha. Então, a empatia para mim é verdadeiramente olhar a história do outro, saber as feridas do outro, saber as dores do outro e a partir dessa ótica, a partir da ótica do outro, eu ter a compaixão. Então não é só eu me coloco no lugar do outro com as minhas dores. Não. Eu me coloco no lugar do outro com as dores do outro. Isso para mim é empatia. Isso para mim é o verdadeiro significado de empatia. O verdadeiro significado de empatia para mim é estar no lugar do outro, se sentir no lugar do outro, com as dores do outro, não com aquilo que eu tenho de história, com a minha história, mas sim com a história do outro. Então eu acredito assim que as pessoas quando falam, precisamos de empatia, mas nós precisamos de empatia num lugar muito mais profundo, não nesse lugar raso aí, de olhar para o outro como eu olho sobre a minha ótica. Eu preciso de um lugar de empatia quando eu olho para o outro com o olhar do outro, com as decisões do outro, com as dores do outro, com os sapatos do outro. Talvez, por que eu gosto de usar o sapato como exemplo? Todas as pessoas têm.
Um pé diferente. Tem uns que tem um pé gordinho em cima, tem outros que tem um pé chato, tem outros que tem um pé sequinho. Todas as pessoas têm um pé diferente. E eu vou falar para você mais ainda. Os teus 2 pés são diferentes. No seu corpo, os teus 2 pés, eles são um diferente do outro. E esses dias atrás eu conheci uma mulher que ela faz sapatos personalizados. Ela faz esses sapatos de pés diferentes. Ela faz esses sapatos, um mais alto, um mais baixo, um mais largo, um mais estreito. Por quê? Porque o mesmo corpo possui 2 pés com medidas diferentes. Então, se colocar no sapato do outro, precisa ter o corpo do outro. Tá? Então, para mim, isso é empatia. É se colocar nos sapatos do outro, mas porém com o corpo do outro. Escreve isso aí. Escreve isso aí para você e a partir de hoje, toda vez que você for ter empatia de alguém, você não tem que olhar com os seus olhos. Você precisa olhar com os olhos do outro. Com os olhos do outro. E quando eu olho para a palavra, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo muitos princípios da empatia. Quando eu olho para a palavra, eu vejo os princípios da empatia. Gente, assim, eu falo assim, todas as fases da nossa vida, existe desafios. Um bebê tem os desafios de bebê. Uma criança de 5 anos tem os desafios de uma criança de 5 anos. Uma criança de 7 tem os desafios para uma criança de 7, de 9, de 12, de 13. É os sapatos dela que vai determinar a dor que ela vai sentir. Entende isso? Então, aquilo que para você hoje é natural, normal, para uma pessoa pode ser muito difícil. Pode ser muito difícil. Por exemplo, a Lu, quando eu atendi a Lu tinha umas dores. E essas dores hoje, ela fala assim, não, Vini, eu já superei. E hoje ela pode até ensinar outras pessoas por causa disso. Porém, naquela época, aquelas dores eram muito significantes. Aquelas dores eram muito significantes para ela naquela dor e ela não sabia nem como se livrar daquilo. E hoje para ela pode falar assim, nossa, Alvina, é tão simples se livrar da ansiedade, é tão simples, né? Porque foi as coisas que a Lu superou, tá? Então vamos ver aqui o que a Patrícia escreveu. A Patrícia escreveu, quando se for se colocar no lugar do outro, coloque-se com o olhar do outro na sua perspectiva. Isso, exatamente, Patrícia. Coloque-se no lugar do outro, com as dores do outro, com os sapatos do outro, né? Então, cada pessoa tem um entendimento, tem uma história, tem um momento, tem uma situação. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo muitos princípios baseados nisso. Que é onde Jesus fala assim, olha para o outro, se colocando no lugar do outro, com os sapatos do outro. Né? Tipo assim, Jesus é muito mais profundo do que só, eu tenho compaixão de você. Não. Teve pessoas que eu falo assim, por que será que Jesus não curou a todos? Vocês já se perguntaram isso? Por que Jesus não curou todas as pessoas que ele encontrou pelo caminho? Por que Jesus não curou todas as pessoas que ele encontrou pelo caminho? Teve pessoas que ele não curou. Por quê? Porque talvez aquela pessoa não estava pronta para viver aquele momento na vida dela. Talvez aquela pessoa estava desconfiando da pessoa de Jesus. Talvez aquela pessoa estava em dúvida com aquilo que estava acontecendo ali. E Jesus não foi insistente de falar assim, não, eu sou o Messias, eu vim aqui para te curar, você tem que aceitar. Não. Deixa eu falar uma coisa para você, você não tem que nada. Tem que é pó de arrasto. Eu tenho um irmão meu que sempre fala isso. Tem que é pó de arrasto, o Adelson. Ele sempre diz isso, eu achava sempre incrível isso. Alvina, tem que é pó de arrasto, não tem que nada, eu sou livre. Tem que é pó de arrasto. E outra coisa também que ele falava, vem cá. Ele falava assim, Alvina, vem cá, não. Não é vem cá. Tipo assim, vem cá, não. Então, você não tem que nada. Você vem, você faz se você quer. Você é livre para viver a sua vida. Mas você precisa viver a sua vida como? Com responsabilidade.
né? Você precisa viver a sua vida com responsabilidade. E agora, quando a gente volta os olhos para a palavra, a gente vê Jesus vivendo dessa maneira. Nós vemos Jesus, talvez até se colocando no lugar do outro com as próprias dores do outro. Tanto que ele respeitava isso, que ele não curou a todos. Porque talvez ele sabia que aquela pessoa não estava pronta para ser curada naquela época. Tem que pode arrasta. Eu amo isso também. Então não tem que. Tá? E assim, Jesus deixa você sempre tão livre. Você sempre vai poder escolher as coisas que você quer para sua vida. Talvez não é o seu momento. Talvez não é o seu momento de passar por isso. Então, olhar para o outro com empatia é olhar para o outro deixando ele livre. É esse olhar de liberdade. Aconselhar, sim, se eu fosse você, talvez eu faria isso. Se eu fosse você, talvez eu faria isso. Então, olhar para o outro com esse olhar de empatia é falar assim: eu amo tanto você que eu te deixo livre. Eu amo tanto você que eu te deixo livre. Você tem coragem hoje de olhar para uma pessoa e falar isso para ela? Eu amo tanto você que eu te deixo livre. Talvez você esteja aí querendo evangelizar uma pessoa, talvez você esteja querendo falar das coisas que Jesus fez na sua vida, talvez você esteja querendo que as pessoas tenham essa experiência de vida com Deus que você está tendo. Talvez você queira que a pessoa tenha exatamente, faça exatamente aquilo que você está fazendo. Jesus nos ama tanto que Ele nos deixa livre. E eu gostaria que você, a partir de hoje, tivesse esse olhar de empatia, esse olhar de liberdade, esse olhar de respeito. Deixe as pessoas livres. Demonstre a tua compaixão. Demonstre a tua compaixão. Demonstre quem você é. Demonstre o que é a sua essência. Demonstre isso através da liberdade. Você não vê de ninguém, você não vê Jesus implorando para nenhuma pessoa: por favor, me recebe, por favor, me aceita. Não. Por quê? Porque Jesus ele fala assim: tá tudo bem, eu tô aqui para quando você precisar. Será que você tem coragem hoje de deixar uma pessoa livre dessa maneira? Tá tudo bem. Tá tudo bem, eu estou aqui para quando você precisar. Quando você precisar, estou aqui. Será que você consegue amar as pessoas ao ponto de deixá-las livres? O amor ama ao ponto de deixar livre. Então, com esse olhar de amor, você acaba fazendo o quê? Você acaba acolhendo a pessoa. Com esse olhar de compaixão, você acaba aproximando a pessoa. Com esse olhar de liberdade, você exerce a verdadeira empatia. A verdadeira empatia está nessa liberdade. Nessa liberdade de você não julgar a outra pessoa. Por quê? Porque você não conhece os sapatos dela. Ter essa verdadeira empatia é você amar essa pessoa a ponto de você falar assim: eu até me esforço para entender o que está passando na sua vida, mas eu jamais vou conseguir sentir a dor que você está sentindo, mas eu estou aqui e o que eu posso fazer por você? Quando eu ouço terapeuticamente as dores dos meus pacientes, eu até me imagino, meu Deus, o que essa pessoa está passando. Só que eu jamais tenho a pretensão de compreender o que ela está sentindo. Não tenho essa pretensão de compreender o que ela está vivendo. Por quê? Porque eu não tenho essa experiência, eu não tenho os sapatos dela apertando. Então, você que está nessa live de hoje, eu tenho
Eu tenho certeza que você aqui vai ser uma pessoa que é um líder, que é uma pessoa que vai tratar pessoas, que vai cuidar de pessoas. Então, quando você olhar para a pessoa, acolha, tenha compaixão, acolha, mas lembre-se que esse acolhimento, ele existe sempre através da liberdade e do não julgamento. Não julgue a outra pessoa. Não julgamento. Por quê? Porque se você julgar, você pode escolher a sua próxima decisão através daquilo que você acharia correto ser feito. E não é assim. Aquilo que pode ser certo para você pode ser completamente desnecessário para o outro. Escreve isso aí. Aquilo que pode ser certo para você pode ser completamente desnecessário para o outro. Então aprenda que o outro possui 2 pés diferentes, sapatos diferentes. Por quê? Porque nós não estamos nesse mundo para competir. Nós estamos nesse mundo para viver uma exponencialidade única. Nós estamos nesse mundo para realizar coisas únicas. Isso mesmo. Eu estou nesse mundo para quê? Para servir e para expressar com sinceridade a minha exponencialidade. E quando eu sou um ser único, e quando eu sou um ser exponencial, eu não entro em competição. Quando eu tenho consciência de que eu sou única, de que eu sou livre, eu nunca vou entrar no campo da competição. Nunca. Por quê? Porque não se trata de um pódio, não se trata de um lugar. Se trata de todas as pessoas vivendo o seu pódio. Você tem um pódio para você. Você tem um lugar de conquista que é só seu, que ninguém vai ocupar. E se você não chegar lá, ele vai ficar vazio. E eu quero perguntar para você: o seu pódio hoje está vazio? Existe um pódio que só você vai conquistar. E se você não conquistá-lo, ele não terá comemoração. Você não compete com ninguém. A única pessoa que você compete é com você de ontem. A Lu que eu atendi. A única pessoa que a Lu compete é com a Lu de ontem. A Alvina, a única pessoa que a Alvina compete é com a Alvina de ontem. A única pessoa que a Patrícia compete é com a Patrícia de ontem. Cada um tem um pódio. A única competição é a competição com o seu eu de ontem. A única pessoa que você compete é com você mesmo. Não existe ninguém que vai pegar o seu lugar. Vou dar um exemplo aqui. A Lu tem um lugar na minha vida. Ninguém ocupa o lugar da Lu na minha vida. Esse é o lugar da Lu. Esse é o pódio da Lu.
A única coisa que a Lu precisa fazer é se tornar uma nova Lu para estar no lugar dela, no meu coração, cada vez melhor. Porque o lugar dela é garantido. Você não está competindo com ninguém. Fala isso para você em voz alta. Eu não estou competindo com ninguém. Existe um lugar chamado Alvina. Existe um lugar, um pódio para Alvina. E se eu não ocupar esse pódio, o prejuízo é meu. Eu sofro o prejuízo de não me tornar aquela pessoa melhor amanhã. Nunca mais entre no campo da competição. Nunca mais entre no campo da infantilidade. Competição é coisa de criança. Se você quer crescer, se você quer ir para o próximo nível, se você quer se tornar maduro, você precisa abandonar a competição. A única coisa que você precisa fazer é estar compromissada com o seu pódio. A única coisa que você precisa é estar focada no seu pódio. Qual é o seu pódio? A Mari escreveu, é verdade, eu estou no processo de emagrecimento e para isso é preciso me disciplinar e fazer o meu processo. Não é fácil e esse pódio é só meu, essa luta é somente minha. Exatamente isso. Existe um pódio para a Alvina e eu preciso olhar para esse pódio e falar assim, eu tenho um compromisso com a Alvina do futuro. Quem é que vai assumir um compromisso hoje com você do futuro? Escreve eu aí. Quem é que vai assumir um compromisso com o pódio? Quem é que vai assumir um compromisso com você no futuro, com o seu pódio no futuro? Quem é que tem coragem hoje de se levantar e falar assim, eu entro agora. Eu entro agora nesse lugar e eu não descanso até eu chegar no meu pódio. Eu não vou descansar até conquistar o meu pódio. Isso aí, Lu, tô com você. Quem fala eu vou conquistar isso agora? Olha para o pódio, dá um nome para esse pódio. Dá uma data para o teu pódio e fala assim, eu nunca mais vou deixar o meu pódio vazio. Eu nunca mais vou deixar o meu pódio vazio. E é exatamente isso que aquele versículo fala, de glória em glória. Ou seja, quando você assume um pódio, você conquista um lugar de glória. E esse daí vai ser o nosso versículo-chave de hoje. Quando nós assumimos e conquistamos um pódio, nós entramos numa comemoração, numa glória. E por causa dessa glória, eu gosto muito de olhar para esse versículo. Eu nunca mais vou deixar o meu pódio vazio. Eu nunca mais vou deixar o meu pódio vazio. Isso, é exatamente isso. E eu acredito que você vai fazer isso. Eu acredito em você e eu tô aqui com você. E eu vou colaborar com você, fazendo essas lives aqui e investindo na sua vida. Eu quero colaborar com você. Eu quero impulsionar você. Isso, Ed, muito bem. Não descansa até você ir para esse pódio.
Não descansa, não tenha paz com você mesmo. Se desafie. Se desafie. De glória em glória. Deixa eu achar o versículo aqui que eu não tinha preparado o versículo. De glória em glória, versículo. Vamos ver qual que é esse versículo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3:18. Quando nós alcançamos, olha que coisa mais linda esse versículo. Quando nós alcançamos esse pódio, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Olha que coisa linda! Olha que coisa mais linda esse versículo. Era esse versículo mesmo, né? Nós temos o rosto desvendado e nós caminhamos de glória em glória. E nós olhamos para Jesus e nós copiamos aquilo que Ele faz e nós, como pelo Senhor, prosseguimos. Olha que lindo! 2 Coríntios 3:18. Quem quiser anotar aí, tá? De glória em glória. Todo pódio vai trazer uma glória para você. Todo pódio vai aproximar você da pessoa de Jesus. Todo pódio vai trazer para você um novo tempo, um novo ciclo. Todo pódio vai trazer para você uma nova versão. Todo pódio vai trazer para você um próximo nível. E é de glória em glória. De glória em glória. Olha que lindo isso. Foi lindo hoje, hein? Amei. Obrigada, Espírito Santo, porque eu preparo vários slides. E esses slides eu quase nem olho, gente. Como Deus é lindo. Conforme as pessoas que estão aqui, vocês arrancam de mim aquilo que eu preciso entregar para vocês. Olha que como Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. Gente, eu preparei 1, 2, 3, 4, 5 slides para falar para vocês hoje. Não usei nenhum. Nenhum. Olha que lindo. Usei, deixa eu ver, acho que 2 frases dos slides. Então, nós nos aproximamos do Senhor de glória em glória quando? Quando nós abandonamos a competição com as outras pessoas, começamos a competir com o nosso próprio eu. Escreve isso aí, que essa aqui é uma frase chave para você. Quando nós abandonamos a competição com os outros e nos colocamos em competição com o nosso próprio eu. Essa frase é extremamente importante. A hora que você competir com o seu próprio eu, você vai conquistar o pódio. Declara guerra hoje para o seu eu. Declara guerra hoje para o seu eu. Declara guerra para ele hoje. Declara guerra. Fala, eu declaro guerra ao meu eu hoje. E eu me transformo de glória em glória. Lindo, né? Bora, vou tirar os comentários, vocês vão agora. Quem vai declarar guerra aí pro seu eu, vai agora tirar um print aqui e vai escrever algo que explodiu a sua cabeça e algo que vai chamar a atenção das pessoas que seguem você. Você precisa chamar a atenção dessas pessoas. Então vai, tira um print. Isso. E agora você precisa chamar a atenção das pessoas que estão seguindo você. Por quê? Por causa que você já precisa começar a ter estratégias de marketing. Você precisa ter estratégias para você vender aquilo que você quer vender, que seja suas mentorias, seja o seu livro, seja a terapia, o que você quiser vender, seja as coisas que você faz, não importa, você precisa vender. E como que você precisa vender? Começando
a desenvolver essa característica de vendedora, inclusive nas redes sociais. Elvina, não sei fazer post bonito. Não está em jogo fazer post bonito. Está em jogo fazer um post para que as pessoas vejam que você está evoluindo, que você está crescendo. Porque eu preciso te desenvolver para esse crescimento. Eu preciso despertar em você essa empreendedora, esse empreendedor, esse terapeuta, esse mentor. Eu preciso despertar em você. Beijo, meu amor, te amo. Então, eu preciso despertar em você isso. Para despertar isso em você, você precisa começar a fazer as coisas simples. Tira um print dessa live, escreve a frase que mais impactou você, pergunta, deixa uma caixinha de pergunta lá nos seus stories lá, falando, quer saber como eu aprendi isso? Vem comigo para as lives. Quer saber como eu aprendi isso? Vem comigo. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Começa a movimentar. É no movimento que nós fazemos as coisas acontecerem. Combinado? Amanhã a gente se encontra aqui 7h35. Olha o compromisso com o nosso pódio. Olha o compromisso com o nosso eu. Olha o compromisso em declarar guerra para o nosso eu. Olha o compromisso em chegar nesse pódio, porque senão esse pódio vai continuar vazio. Até quando o seu pódio vai continuar vazio? Até quando? Até quando o seu pódio vai continuar vazio? Amo você, beijo no seu coração. Manda essa live para no mínimo 20 pessoas depois. Essas lives estão ficando todas salvas lá no meu canal. Quem não conhece meu canal ainda, vai lá. Obrigada, Lu. Obrigada, Lu. Lu, eu quero ver o seu próximo pódio, ok? Eu amo ver os pódios da Lu. A Lu sempre se supera, gente. Lu, escreve aqui quantos quilos você emagreceu quando você fez terapia comigo. Escreve aí, só para as meninas chocarem agora. Só quem ficou até o finalzinho dessa live vai saber o quantos quilos a Lu emagreceu. E eu vou falar para vocês, a terapia que a gente fez não era de emagrecimento, não. Era só de curas emocionais, de balanceamento nas emoções. Escreve aí, Lu, quantos quilos você emagreceu e os quilos não tinha nada a ver com a terapia. A Lu se esforçou demais, gente, se esforçou demais naquela época. Ela se esforçou tanto e ela conseguiu. Olha aí, gente, olha aí, pasmem. Quantos quilos a Lu emagreceu num período de terapia comigo? E eu vou falar pra você, não era pra emagrecer. Mas a Lu se esforçou tanto que quando ela começou a se posicionar, quando ela começou a ajeitar as emoções, todas as outras áreas da vida dela começaram a melhorar. Todas as outras áreas da vida dela começaram a melhorar. Por quê? Porque ela é uma mulher de decisão. Ela falou assim, eu decido me comprometer com o meu futuro. Eu decido me comprometer com a Lu do futuro. Foi exatamente isso que ela fez. Tudo começou a ir para o lugar na vida dela. E é exatamente por isso que você precisa se posicionar também. Tá bom? Exatamente por isso. Você também precisa se posicionar. E quando você começa a ajustar as suas emoções, tudo começa a se ajeitar. Isso mesmo, olha ali, ó, a Helena mandou os parabéns para a Lu. Quem mais aqui pode ficar grata pelo esforço da Lu e dar os parabéns para ela? Quero todo mundo aí falando parabéns, Lu, parabéns, Lu, parabéns, Lu. Quero todo mundo falando aí, ó. Quero no mínimo ali, ó, 13 pessoas, 12 pessoas falando parabéns. Por quê? Porque é sim digno de glória esse pódio que ela conquistou. Parabéns, Lu. É isso aí, gente. É isso aí. Olha aí. É isso mesmo. Desejo os parabéns para Lu. Desejo os parabéns para Lu, porque quando você se alegra pela conquista do outro, você produz em você esse hormônio de conquista. Quando você se regozija com a conquista do outro, você também aciona em você essa conquista. Quando você se alegra com o outro, você aciona em você essa mesma força. Quando você parabeniza o outro, você praticamente divide essa unção com o outro.
Se regozijem com a Lu, se regozijem com a Lu, porque a Lu conquistou muitas coisas, gente. A Lu conquistou muitas coisas. Maravilhoso, é isso aí, se regozijem com os irmãos. E numa dessas lives aqui eu vou explicar isso para vocês. O quanto nós precisamos nos alegrar com o outro. E eu vou falar da Ed também. A Ed tá aqui, ela tá com o Instagram aqui, ó, escrito Fábio, Ed Pastores. A Ed também transformou a vida dela, depois que ela começou a fazer mentoria e ela começou a fazer terapia. Amanhã a gente fala do testemunho. Amanhã a gente fala do testemunho da Ed. Hoje a gente falou do da Lu e amanhã a gente fala do testemunho da Ed, combinado? E outra coisa, eu achei muito interessante o que responder aquela pessoa no começo da live. Eu gostei muito. E eu vou fazer isso todos os dias. Eu vou pegar uma pergunta de vocês e eu vou responder vocês ao vivo, combinado? Eu amei hoje aquela pessoa ter falado aquilo. E eu vou fazer isso todos os dias. Eu vou pegar uma pergunta, prepara uma pergunta aí. Se você for a pessoa que me mandar a primeira pergunta, eu vou responder essa pergunta na live. Eu vou responder para você aqui na live como se fosse a sua terapeuta. Combinado? Eu vou te responder como se você fosse o meu cliente de terapia, para você ir já aprendendo a como se comportar como uma terapeuta. Combinado? Eu amei fazer aquilo ali hoje e eu vou repetir isso em todas as lives. Todas as lives. Acho que foi para Helena. Foi para Helena que eu falei, né? Helena, foi para você, né? Que eu respondi sobre sua filha e seu esposo. E eu vou fazer isso a partir de hoje, todos os dias. Helena, obrigado por você ter contribuído e você ter contribuído comigo, porque eu amei a pergunta que você fez. E eu tenho certeza, e eu tratei você, Helena, como se você fosse minha paciente. Eu falei assim, estou em terapia agora vou falar tudo para ela. E eu entreguei tudo para você como se fosse em terapia. E obrigada, Helena, porque você despertou em mim esse desejo de fazer isso ao vivo e online aqui com todo mundo. Então, todos os dias, a pessoa que me mandar a primeira pergunta, tá? A primeira pergunta, eu vou responder como uma sessão terapêutica. Beijo no coração de vocês são maravilhosos e vocês me fazem crescer todos os dias. Essa é a bênção, essa é a unção do professor. Toda vez que você ensina, você sempre aprende. Um beijo, amo vocês. É isso mesmo, tem que ter coragem para fazer uma transformação na nossa vida. A live fica salva lá no meu canal do YouTube, tá? A Lid vai colocar lá, acredito lá que por umas 5 horas da tarde a live já tá lá, tá? Tem live lá, Mari, e tem outras lives que eu já fiz os outros dias. Então vai lá assistir meu canal e vai ver o que mais tem lá. Tem um monte de pílulas e segredos maravilhosos naquele lugar. Manda essa live para várias pessoas e fala, acompanha. E amanhã nós vamos contar o testemunho da Ed aqui, tá? Amanhã nós vamos contar o testemunho da Ed. Lu, obrigada por você estar aqui comigo. Você é um exemplo para mim. Um beijo, amo sua vida.